Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós vosso olhar, e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais que outros 1000. Quem se gloria das riquezas e do sucesso, não passa de um ser orgulhoso e mortal. Aprendamos a assumir nossa condição humana com humildade e total confiança no Senhor, despojando-nos do que nos impede a serviço do seu reino. Um coração livre de soberba e desapegado das riquezas é indispensável para os que desejam abraçar a causa do reino de Deus. Leitura de Ezequiel 28, de 1 a 10. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, diz aos príncipes da cidade de Tiro, assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual à de um Deus. Sim, tu é mais sábio do que Daniel. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna. Acumulaste ouro e prata em seus tesouros. Com grande tino comercial, aumentaste tua fortuna, e com ela teu coração se tornou soberbo. Por isso assim diz o Senhor Deus. Por teres igualado a tua mente a de um Deus, vou trazer-te contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria e profanarão teu esplendor. Eles te farão baixar a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Porventura ousará dizer, sou um Deus, na presença de teus algozes? Tu que és um homem não Deus, nas mãos dos que te apunhalam. Morrerá da morte dos incircuncisos, pelas mãos de estrangeiros, pois fui eu que falei, oráculo do Senhor Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 32 DT. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Pensei, vou espalhá-los pela terra, farei cessar sua memória inteiramente, mas receava a reação dos inimigos, a má interpretação dos adversários. Eles diriam, nossa mão prevaleceu, não foi o Senhor Deus que isso fez, porque o meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Como pode um homem só perseguir 1000? Como 2 podem fazer fugir 10.000? Não é porque sua rocha os vendeu, não é porque o Senhor os entregou. Já vem um dia em que serão arruinados, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça a seu povo, e salvará todos aqueles que o servem. Evangelho de Mateus 19, 23 a 30. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer mediante sua pobreza. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino do céu. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar vós em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, campo, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus encontra sua primeira rejeição. Ele é duplamente rejeitado pelos parentes afirmando que ele enlouqueceu. Isso deve-se talvez à insinuação dos mestres da lei e pelos escribas, quando afirmam que ele está possuído. Jesus ultrapassa o limite dos laços familiares, porque sua missão é voltada para a salvação de todos. Ele não veio ao mundo para formar uma família consanguínea, mas a grande família dos filhos de Deus. Sua parentela o quer na normalidade das coisas, mas ele, por sua vez,
quer transformar a realidade decadente do seu tempo e de todos os tempos. Sua vinda não aconteceu para justificar os poderes existentes, mas para ser o caminho, a verdade e a vida de todos. Os escribas fechados no seu universo de interesses não conseguem perceber o dedo de Deus, isso é, o seu poder, agindo no mundo através de Jesus, quando ensina nas sinagogas, realiza milagres, expulsa espíritos e testemunha sua total entrega de si mesmo à vontade do Pai. Os escribas, assim como os parentes de Jesus, tiveram medo do que estavam vendo, um homem capaz de transformar totalmente a humanidade, com um poder jamais visto, com uma forma de amar jamais contemplada, tão verdadeiro como nunca se viu. Todos tiveram receio da luz tão forte que para eles brilhava. Não suportando tal realidade, rejeitaram-na como sendo do mal. Chamaram o poder de Deus de poder do mal. Aqui é justamente onde reside o pecado que nunca será perdoado, o fechamento total ao amor de Deus em Jesus Cristo, negação do ungido de Deus e a autossuficiência do homem pecador diante do Senhor. Blasfemar contra o Espírito não é outra coisa senão desprezar o próprio Deus e sua ação libertadora. É negar seu perdão, não acreditar nele e ainda confundi-lo com o mal. Nisso se manifesta um coração humano, em si mesmo, cheio de arrogância, egoísmo e soberba. Aquele que pecar contra o Espírito nega a verdade, insiste no pecado, não quer saber da salvação. Muitos até falam de Deus, mas agem de modo mau, usando seu nome para benefício próprio. Estamos diante de mais um resumo das atividades de Jesus, que mediante suas palavras e milagres e atitude, revela-se em oposição à forma distante e dissimulada das autoridades existentes. O povo carrega o fardo da rejeição, do abandono e da falta de humanidade por parte de seus líderes. Jesus faz a diferença. Em si mesmo revela-se um homem totalmente voltado para o bem de cada um e de todos ao mesmo tempo, e não teme misturar-se com os rejeitados, dá-lhe mais atenção do que qualquer outro, importante da sociedade ou de religião. Ele se gasta fazendo bem e libertando quem dele se aproxima, ou fisicamente pela fé. Os que já foram libertos, justamente com todos os demais necessitados, aproximam-se sempre mais de Jesus, querendo mais sua presença. Tem sede dos seus ensinamentos e de sua bondade. Esse povo em tamanha quantidade significa a humanidade carente, plena de necessidade, e que somente em Cristo pode realizar a sua vocação de eternidade. É também a humanidade de hoje que necessita de revelação dos Filhos de Deus, daqueles que se tornaram discípulos autênticos, homens e mulheres apaixonados, totalmente voltados para o Salvador. Esses são o novo povo de Deus, batizados, crismados, que não trocam por nada o banquete eucarístico. Esse é o povo que constitui a Igreja de Cristo, da qual ele fala ao mundo. A barca do discípulo indica a Igreja, verdadeiro instrumento de ação de Cristo na história. Trata-se da casa do discípulo que, não intimidado com o Espírito, não cessam de levar o testemunho da palavra de Deus. A identidade de Jesus começa a ser desvendada. Até os espíritos maus não resistem à presença do Filho de Deus. Querem indicá-lo, mas são severamente proibidos de falar, pois não são amantes da verdade. Iludem e deturpam tudo. Eles não são dignos de falar sobre Jesus. Somente o Espírito Santo pode ensinar sobre o Salvador e revelar sua identidade. A revelação da identidade de Jesus, segundo o segredo messiânico de Marcos, virá no tempo certo, quando Jesus foi pregado na cruz. Ali vê-se o Filho de Deus. Cabe ao Espírito agindo na Igreja de Cristo dizer ao mundo quem é Jesus. Nada e ninguém pode falar dignamente de Jesus se não tiver o Espírito Santo. Está você diante do Senhor? Deixe-se conduzir pelo Espírito de Deus? Tem sido um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus para a realização do projeto de salvação? No centro do problema, mais um milagre de Jesus. Querem testar Jesus quanto ao seu conhecimento do sábado. Jesus, por sua vez, conduzirá cada adversário a uma reflexão profunda que não permitirá meio termo da resposta. Fazer o bem ou fazer o mal, dois extremos, nada de neutralidade. Quando se olha a situação daquele homem, ou se faz o bem ou deixa no mesmo problema, o que seria o mal, pois existe a possibilidade da libertação dele. Jesus insiste no bem, na vontade de libertação e age mesmo estando na sinagoga no dia de sábado, contra a opinião dos fariseus a favor daquele homem necessitado. Jesus sente ira e tristeza pelo fechamento dos fariseus, a sua cegueira terrível, seu coração empedernido.
O olhar de bondade de Jesus é fogo devorador das mentes que agem por si mesmo. É desilusão para quem não enxerga mais o bem e o terror da alma de que vive à sombra do poder e no desejo de possuí-la.